Olá, pessoal! Hoje vamos explorar uma história que revela a fragilidade da vida e os perigos de uma obsessão descontrolada. Amy Harwick era uma mulher talentosa e generosa, com um futuro brilhante pela frente, até que sua trajetória foi brutalmente interrompida por alguém que não aceitava o fim de um relacionamento. Preparem-se para uma narrativa intensa e perturbadora. Amy Harwick era uma mulher brilhante, uma terapeuta renomada e autora de sucesso que dedicou sua vida a ajudar casais e indivíduos a encontrarem equilíbrio emocional. Mas, em uma noite trágica de fevereiro de 2020, sua vida foi brutalmente interrompida. Um ex-namorado vingativo transformou a história dela em um pesadelo. O que aconteceu naquela noite? Como os sinais de perigo passaram despercebidos? E quem era o homem responsável por esse crime chocante? Hoje vamos mergulhar nos detalhes do caso que abalou Hollywood. Amy Nicole Harwick nasceu em 20 de maio de 1981 na Pensilvânia e foi adotada ainda criança. Desde jovem, demonstrava interesse pela mente humana e relações interpessoais. Em 1999, se formou na North Penn High School e, em 2001, se mudou para Los Angeles após se casar com um músico de heavy metal. Nos anos seguintes, trabalhou como personal trainer e modelo, inclusive para a Playboy, sob o nome de Nicolette Novak, enquanto pagava seus estudos. Ela se formou em psicologia pela California State Polytechnic University e, posteriormente, obteve um mestrado em psicologia clínica pela Pepperdine University. Determinada a expandir seu conhecimento, também obteve um doutorado pelo Institute for Advanced Study of Human Sexuality, apesar de a instituição não ser credenciada. Harwick se tornou uma terapeuta matrimonial e familiar muito respeitada, atuando principalmente em West Hollywood. Autora do livro The New Sex Bible for Women, ela também era presença frequente em podcasts, programas de TV e seu canal no YouTube, onde discutia temas sobre relacionamentos e saúde mental. Esta é a doutora Amy Harwick, terapeuta licenciado. Hoje vamos falar sobre autocuidado. Quando um cliente enfrenta dificuldades como ansiedade ou depressão, eu verifico como está o autocuidado dele. Mas o que é isso? Como e por que fazemos? É o que vamos discutir. Portanto, o autocuidado é algo iniciado por você, é deliberado e sua intenção é ajudá-lo a funcionar melhor, tanto mental quanto fisicamente. É um espectro bastante amplo do que é autocuidado, mas é qualquer coisa que você faz para si mesmo, para prestar atenção a si mesmo e se melhorar. Em 2017, Amy conheceu o famoso comediante e apresentador Drew Carey em uma festa. Poucas semanas depois, foram juntos à Disneylândia e logo estavam apaixonados. Em janeiro de 2018, anunciaram seu noivado. Entretanto, meses depois, o relacionamento chegou ao fim de maneira amigável. Drew descreveu Amy como uma força positiva no mundo e uma defensora das mulheres. Mas, apesar do término pacífico com Carey, havia um outro relacionamento em seu passado que não terminara da mesma forma. Antes de Carey, Amy teve um relacionamento com Gareth Pursehouse, um engenheiro de software, fotógrafo e aspirante a comediante. Eles namoraram por cerca de 18 meses no início dos anos 2010, mas o relacionamento terminou de forma turbulenta. Gareth não aceitou o término e começou a persegui-la. Em abril de 2011, Amy registrou uma ordem de restrição contra Gareth Pursehouse, detalhando um histórico assustador de abusos e agressões físicas. Segundo seus relatos, Gareth Pursehouse me jogou no chão, impediu que eu gritasse, me chutou. Em maio, ela descreveu agressões ainda mais brutais: estrangulamento, sufocamento, empurrões, chutes, arremessos, imobilizações, pancadas na cabeça e socos com o punho fechado. Apesar disso, a ordem de restrição expirou em 2012 e Amy seguiu sua vida, tentando deixar esse passado sombrio para trás. Mas Gareth não a esqueceu. Em janeiro de 2020, apenas um mês antes de sua morte, Amy e Gareth se encontraram inesperadamente no XB's Awards, evento da indústria de entretenimento adulto. Ele estava trabalhando como fotógrafo e, ao vê-la, fez um escândalo, acusando-a de arruinar sua vida.
Amigos que testemunharam a cena afirmaram que o reencontro a deixou profundamente assustada. No dia dos namorados, o horário passou das 22 horas. Michael Herman, que era um jovem de 20 e poucos anos, estava sozinho em casa na época, morava na Mount Street em Los Angeles e, ao contrário de outros, naquela noite ele não tinha planos especiais para o dia dos namorados. Em vez disso, ele optou por uma noite cedo, querendo começar do zero na manhã seguinte, por volta das 21 horas. Ele já estava na cama se acomodando em sua rotina de sono habitual em seu quarto no andar térreo. No entanto, não muito tempo depois de adormecer, um acidente repentino e ameaçador o puxaria de volta à consciência. O som era agudo e perturbador, como um prato quebrando no chão acima dele. Sem surpresa, seu coração batia forte por um momento, mas então ele se lembrou de que tinha uma colega de casa, alguém a quem ele poderia culpar por esses barulhos, e o nome dela era Amy Harwick. Amy saiu para assistir a uma apresentação burlesca. Embora Amy estivesse planejando sair à noite, ela finalmente tinha planos de voltar para casa, e então ele imaginou que talvez ela tivesse voltado mais cedo e acidentalmente derrubado algo. E então, com esse pensamento, Michael deixou a sonolência puxá-lo de volta, pelo menos por enquanto. Cerca de 3 horas depois, seu sono foi interrompido mais uma vez, desta vez por algo muito mais assustador. Michael podia ouvir gritos desesperados de pânico que ecoavam do andar de cima, acompanhados pelo que soavam como corpos caindo no chão. Seu coração batia forte mais uma vez, tateando no escuro. Ele procurou seu telefone, mas não estava em lugar nenhum. O pânico tomou conta de seu corpo. Ele queria ajudar, mas o medo o prendeu no lugar. O pensamento de subir aquelas escadas e enfrentar o que quer que estivesse acontecendo lá em cima era simplesmente paralisante e tão desesperado para intervir. Ele fez a única coisa que conseguia pensar. Gritou escada acima na esperança de assustar quem ou o que quer que estivesse causando o caos. Infelizmente, sua voz não fez diferença alguma, e o horror no andar de cima continuou sem ser enfrentado por sua presença. Foi quando ele finalmente tomou a decisão de sair e procurar ajuda. Então, correndo pela porta dos fundos, ele escalou a cerca para buscar apoio do vizinho. Uma câmera de vigilância o capturou batendo na porta dos fundos naquele exato momento, mas infelizmente ninguém estava em casa. Ele correu para o outro lado da rua para encontrar outra casa batendo freneticamente, mas ainda nada. O pânico se instalou, mas então finalmente ele viu alguém na rua, um estranho no escuro, sem hesitar. Ele correu até eles implorando para ligar para o 911 e às 1h11 da manhã, a ajuda finalmente estava a caminho. Mas como o que realmente estava acontecendo no andar de cima naquela propriedade naquele momento, ninguém tinha certeza de tudo o que Michael e o estranho poderiam fazer, estava por perto. E observou e esperou com medo. A polícia encontrou Amy no chão, aproximadamente 20 pés abaixo da sacada do seu quarto. Tragicamente, ela claramente caiu de uma altura e ninguém tinha certeza se ela estava viva ou não. Além dos ferimentos graves, a polícia também reconheceu que ela tinha marcas ao redor do pescoço que faziam parecer que ela tinha sido estrangulada naquele momento. Eles tinham certeza de que não foi uma queda acidental. Foi naquele momento que de repente Amy se animou e parecia estar tendo algum tipo de convulsão. Pelo menos ela não estava morta, mas as coisas realmente não estavam parecendo boas. E então, com isso dito, a polícia e os paramédicos correram para salvar sua vida, mas tragicamente ela seria declarada morta logo depois às 3 da manhã. A investigação revelou que Gareth Pursehouse invadiu o apartamento e ficou à espreita por horas, esperando sua chegada. Quando Amy entrou, ele a atacou brutalmente, a estrangulou e, em seguida, a jogou da sacada. A autópsia confirmou que ela morreu devido a traumatismos cranianos e no tronco. Os policiais também encontraram uma seringa contendo nicotina líquida no apartamento, uma substância letal em altas doses, mas ela não chegou a ser usada. Gareth Pursehouse foi preso horas depois do crime, inicialmente liberado após pagar fiança, mas logo detido novamente sob a acusação de assassinato com circunstâncias agravantes.
O julgamento começou em 29 de agosto de 2023, onde os promotores apresentaram evidências de que o crime foi premeditado. Garrett foi condenado por assassinato em primeiro grau, com agravantes de perseguição, invasão de domicílio e emboscada. Durante o julgamento, gravações de ligações telefônicas feitas por Garrett da prisão revelaram sua falta de arrependimento. Em uma delas, ele chegou a brincar sobre ter recuperado seu tanquinho e sugeriu que a prisão era um bom lugar para ficar em forma, chocando ainda mais o público. Em 6 de dezembro de 2023, Garrett foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Além disso, foi condenado a pagar $7.500 em restituição. O caso de Amy Harwick é um lembrete brutal dos perigos do stalking e da violência doméstica. Apesar de suas tentativas de buscar proteção, o sistema falhou em impedir seu assassino. Sua trágica morte não apagou seu legado. Amy continua sendo lembrada como uma terapeuta brilhante, uma defensora incansável da saúde mental e uma mulher que inspirou muitos. Se você ou alguém que conhece está passando por uma situação de abuso ou perseguição, procure ajuda. Há organizações dedicadas a oferecer apoio e segurança para vítimas. Não espere até que seja tarde demais. Compartilhe essa história para aumentar a conscientização sobre os perigos do stalking e da violência doméstica. Juntos, podemos fazer a diferença. Se você achou essa história importante, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum caso intrigante como esse. Compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história e deixe sua opinião nos comentários. O que você acha que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia? Se inscreva, curta e compartilhe.